Glória a Deus. E nós estamos aqui num terreno do projeto do Renovação. E aqui é a nossa área. Aquela parte ali é onde já vai ser levantada uma coluna ali, uma viga para esperar um galpão, estrutura metálica. Quando nós chegamos aqui, isso aqui era tudo mato. Nós temos a gravação, temos a foto desde o início. E aquela área lá em Itaús Coqueiro, até lá na extrema do terreno, já está tudo limpo. Essa primeira etapa da limpeza já foi concluída. Aqui onde está essas telas brancas, nós vamos estar fazendo plantio de hortaliças, cheiro verde, cebolinha, chicória. Até lá no centro ali, na beirada ali do mato. Aqui para essa área já foi queimada. Foi queimada ainda hoje ali, está sendo algumas fumaças. Fizemos já esse galpão aqui que nós estamos terminando ele com madeira daqui mesmo, tirado daqui dessa área, algumas madeiras que nós tínhamos aqui, que aqui era um galinheiro de codorna que botava ovo. E assim é o começo. Todo o começo ele tem uma dificuldade. Então, às vezes a gente fica perguntando o que será um projeto. A gente vê algumas pessoas falando de projeto, mas tem vários tipos de projeto. Tem projeto de uma casa, tem projeto de uma cidade, tem projeto de filhos, tem projeto de família. Tudo quanto as pessoas vão fazer nasce primeiramente de um projeto, de uma projeção que elas fazem uma ideia de como vai ser, de como as coisas vão se desenvolver. Mas entre a teoria e a prática existe um abismo. Nem tudo é tão fácil como a gente pensa, nem tudo vai ser de acordo com o que está na nossa mente, porque quando passamos para o campo da prática, aí levanta-se alguns obstáculos físicos, alguma dificuldade. Tem o tempo, tem a dificuldade financeira, tem as pessoas que são contra, tem várias adversidades das quais nós precisamos vencer. Então, falando um pouco sobre o projeto Renovação, eu acreditava que era um projeto que Deus tinha colocado no meu coração, no coração da comunidade cristã, mas na verdade é só Deus querendo que nós voltemos para o projeto original. Nós só estamos dando continuidade a um projeto que Jesus começou quando ele chegou nessa terra. Uma vez Jesus chegou com um homem muito influente, chamado de Nicodemos, e falou para ele: olha, Nicodemos, não importa, não interessa o que eu estou fazendo, o que interessa é que tu nasça de novo, porque se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Então, a vontade do Pai é que nós voltamos para o projeto original. Na verdade, nós não estamos desenvolvendo nenhum projeto, nós só estamos lutando para voltar para o projeto original. Porque num projeto original não haveria morte, num projeto original não haveria dor, num projeto original não haveria corrupção, num projeto original não haveria fome, não haveria traição, não haveria nada do que nós estamos vendo hoje. Mas como a humanidade saiu do projeto original, então ela contraiu ou atraiu para ela as consequências das coisas que vemos hoje. Catástrofe e tantos outros males que têm assolado a nossa sociedade. Então o projeto de renovação nada mais é do que voltar para o projeto original. Para mim entender esse projeto, eu tenho que entender o que significa renovação. Eu tenho que entender que renovação, na essência, quer dizer nascer de novo. Quando tu corta uma planta e a raiz fica, ela se renova, ou seja, ela nasce de novo. Então esse era o projeto de Jesus. Quando Jesus vem, ele disse: é necessário que vocês nasçam de novo. E apóstolo Paulo vem falando isso em Romanos 12, capítulo 2, da seguinte maneira: ele disse: não se conforme, ou seja, não toma forma desse mundo, mas transforme-os pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mente de vocês precisa nascer de novo. Vocês precisam pensar coisas diferentes. Vocês precisam querer coisas diferentes. Vocês precisam almejar coisas diferentes. Vocês precisam pensar em coisas diferentes. Tudo isso que vocês estão vivendo hoje, todos os pensamentos de hoje, tudo que está acontecendo hoje na vida de vocês, não é o que foi idealizado para vocês. Não era essa vontade de Deus para a vida de vocês, não era essa vontade do Pai para a vida de vocês, mas por causa da circunstância, por causa de consequência de algumas atitudes, vocês estão colhendo
esses frutos, que não são frutos doces, mas são frutos amargos. Então, toda a idealização de Jesus era que nós voltássemos para o projeto original. Então, o projeto de renovação é isso, é nós voltarmos para o projeto correto, voltarmos para a caminhada. É por isso que o nome é conversão, converter-se, voltar e começar uma nova caminhada, começar tudo de novo, com uma mente renovada. Quando Jesus vai pregar no templo, ele abre lá em Isaías e diz: e veio sobre mim o Espírito do Senhor e me ungiu. Ele está dizendo, quando eu recebo esse revestimento do Espírito, eu passo a pensar em coisas diferentes. Eu passo a querer coisas diferentes. Eu passo a idealizar coisas diferentes. Então esse é o nosso propósito. Então esse é o começo. E tudo com dificuldade. Tudo debaixo de muita fé, esperando somente mesmo em Deus. Às vezes eu ficava indagando, eu cansei de ir para cultos, para reuniões, aonde o pastor lhe falava, olha, nós estamos construindo a igreja, e alguém pulava e dizia, eu tenho um terreno, e doava o terreno. E eu vi isso acontecer com frequência, e eu digo, poxa, por que não acontece com nós? As pessoas não doam para nós um terreno, porque tudo tem um propósito. E o propósito era esse, era exatamente que as coisas acontecessem na dependência de Deus, e não na dependência do homem. Porque quando a gente passa a depender do homem, a Bíblia diz que nós entramos em maldição. Isso é que está escrito. Maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, a nossa confiança tem que ser em Deus. A nossa confiança tem que ser em Jesus. A partir do momento que isso não é verdade na nossa vida, no Evangelho, nós entramos em uma rota errada, uma rota diferente do projeto. Então o projeto é isso, é trazer com que as pessoas, elas entendam não mais o reino de Deus por palavra, não mais por pregação, não mais por discurso, mas sim pela uma vivência, sim pelo relacionamento, se relacionando uma com as outras e vendo na prática, assim como Jesus fazia. Por que os apóstolos criaram uma comunidade em Atos, onde não tinha necessitado, onde todo mundo tinha tudo comum, onde eles, no partir do pão, havia singeleza de coração e os apóstolos caíram na graça do povo, havia sinais, prodígios de maravilha. Por quê? Porque eles foram ensinados. Eles andavam 24 horas com Jesus e Jesus ali ensinando para eles na prática. Jesus começa ali o ministério dele em Mateus 5, ensinando, conhecido como Sermão da Montanha, e ele vem dando ali por discípulo um padrão de caráter que eles precisavam desenvolver para poder ter a felicidade do meio do povo. E ele começava a dizer, bem-aventurado, ou seja, bem feliz, são quando vocês começarem a desenvolver essa atitude, quando vocês forem humildes, quando vocês forem mansos, e tudo isso ele ensinou, mas também vivenciou. Tudo isso ele ensinava, mas também praticava. Essa era a diferença. Então as pessoas diziam, olha, ele fala como quem tem autoridade, e não como os escribas e os fariseus, que falam, mas não cumprem. Então essa é a autoridade. Jesus vem dizendo em Mateus 23 que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Ele diz, ouçam o que eles ensinam, aprendam o que eles estão ensinando, mas não fazem o que eles fazem. Então a renovação é isso. É eu começar a extrair a minha conduta de dentro da Bíblia, de dentro da palavra de Deus. E a gente começou com a ideia de uma clínica de recuperação. Por quê? Porque as pessoas que hoje estão no vício das drogas, as pessoas estão enfermando a casa dela, a família dela. Então a sociedade hoje, infelizmente, desde os mais altos até os mais pequenos, dos mais grandes aos menores, hoje a droga ela não procura vítima. Ela não está nem aí com classe social, ela não está nem aí com raça, ela não se preocupa com índole, não se preocupa com nada. Ela quer apenas encontrar suas vítimas, entrar dela e destruir. E destruindo, ela destrói a família. Porque não é só o viciado que fica enfermo, mas toda a casa dele fica enfermo também. E nós vamos falar sobre isso um pouco, sobre a questão desse tratamento. Como se dá um tratamento na vida de alguém que é dependente químico, de alguém que precisa de fato de uma renovação de mente. Pode paralisar aí.